Olá, meus irmãos, meus amigos, desejo que todos estejam na plena paz de Jesus Cristo. Vou trazer para vocês hoje dois comentários de uma questão que é recorrente nos nossos canais, ok? Antes disso, preciso renovar que nós respeitamos a sua opinião, respeitamos as interpretações que você faz da palavra de Deus e esperamos também que você tenha o mesmo respeito em relação a nós, respeitando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos e as interpretações que nós temos da palavra de Deus, até porque aquilo que é a nossa compreensão não foi uma coisa que surgiu de ontem para hoje, é uma coisa que vem lá desde o início da nossa jornada cristã, com todas as experiências religiosas que nós tivemos e também com todos os estudos que nós já desenvolvemos durante todo este período de muito tempo até chegar onde nós estamos hoje. Tá certo? Então, nós temos uma responsabilidade com aquilo que nós falamos e aquilo que nós falamos é aquilo que nós entendemos, porque já examinamos algumas questões ao longo da nossa jornada cristã, ok? Mas vamos ao que interessa. Vamos ver aqui o primeiro comentário. Ele é do irmão Robson Queiroz Terra. O Robson Queiroz, ele faz um comentário num vídeo onde eu trago um relato de uma irmã que diz que o ex-marido dela, ele era um espancador, batia nela, era desonesto no trato dos dízimos da igreja e também ele era viciado em pornografia. E depois, mesmo com tudo isso, ele botava um terno, um paletó, uma gravatinha e ia lá para a igreja como se tivesse tudo certo e como se não tivesse problema nenhum. E ali ele agia conforme aquele ritual e aquela liturgia da igreja deles. Tá bom? E só que em um determinado momento, então, este ex-marido dela, então, se divorciou dela, continuou na igreja como se nada tivesse acontecido. O presbitério da igreja ficou sabendo do comportamento dele, não se importou e deixou ele lá e ele até hoje, ele continua diácono nessa igreja, mesmo tendo este histórico e mesmo sem nós sabermos se ele continua com estas mesmas práticas. Imaginamos que pode ser que sim, tá certo? Mas esta é a história que foi contada no vídeo que foi trazido. E o Robson, então, agora faz um comentário neste vídeo e ele diz assim: vocês podiam falar também da Rádio Manaim, culto 6 horas da manhã, Evangelho Sem Fronteiras, Evangelho Eterno, seminário do dia 25 de junho de 2022. Bom, só por este trecho nós já podemos afirmar que o Robson ele é um membro da Igreja Cristã Maranata, porque ele se refere a coisas que só tem na Igreja Maranata. Por exemplo, a Rádio Manaim é da Igreja Maranata. Esses cultos 6 horas da manhã é uma prática da Igreja Maranata. Evangelho Sem Fronteiras é um trabalho desenvolvido pela Igreja Maranata. Evangelho Eterno é como a Igreja Maranata chama aquilo que eles entendem ser o Evangelho. Então, ficou claro que o Robson é da Igreja Cristã Maranata. Só que o Robson ele ficou chateado, ele está se insurgindo contra um vídeo que sequer falou de que igreja que essa irmã era. Então não há nenhuma referência à Igreja Cristã Maranata no vídeo que ele está comentando. Mas ele assiste o vídeo e de algum modo ele se identifica com o que foi contado no vídeo ou ele identifica as práticas da igreja dele naquilo que foi relatado no vídeo. Porque não faz sentido. Se ele ouvisse uma coisa que não dissesse respeito ao que ele vive, por que ele iria então se insurgir contra este vídeo, contra o conteúdo deste vídeo? É a mesma coisa que eu ouvir então uma denúncia sobre uma prática do candomblé e eu ficar muito chateado com aquela prática. Por que eu ficaria? Se aquilo não me diz respeito, não vivo aquilo não acontece no meio onde eu estou, então isso não me diz respeito algum. Por que eu iria ficar revoltado com quem está criticando uma prática lá do candomblé? Entenderam? Então, por que o Robson ficou revoltado com o relato deste diácono abusador, violento, espancador, desonesto e viciado em pornografia? Por que o Robson ficou revoltado contra este relato? Porque certamente ele se identificou com o relato de alguma forma. Entenderam, irmãos? Então tá.
Mas vamos em frente. O que mais que ele diz? Eu sempre soube que o Senhor Jesus é o advogado, não sabia que ele precisa de alguém para defendê-lo. Jesus é o advogado e um dia virá como juiz. Ele vai tratar com cada um seus atos. Então, o Robson está querendo dizer o seguinte: por que você está, então, denunciando este fato no canal e tratando sobre esta questão, se Jesus ele não precisa de você para defendê-lo? Então, o que este homem está fazendo é contra Jesus. Deixe, então, que Jesus trate disso. Não é verdade? Não é o que ele quis dizer? Olha, um dia Jesus vai tratar com ele. Não precisa você denunciar, falar isso e advertir as pessoas. Tá bom? Então, esta é a compreensão do Robson. Será que essa compreensão do Robson ela está adequada? Bom, Robson, olha só. A primeira coisa, você deveria, então, perguntar para as pessoas da sua igreja. Vamos dizer que essa questão fosse lá na sua igreja, né? Vamos imaginar. Então, tem um diácono lá que ele tem todas estas práticas e ele vai lá para a igreja, ele prega a palavra, né? Ele fala de Jesus e depois do culto ele ora pelas pessoas com imposição de mãos e tem visões e fala para as pessoas visões, né? Sobre a situação daquelas pessoas. Aliás, ele já começa tendo visões lá no culto profético, lá, para poder direcionar o culto. Então, só que é um homem que tem práticas que nós não podemos considerar que sejam práticas onde o Espírito Santo de Deus possa ter algum negócio com isso. Então, o Espírito Santo não pode, a nosso ver, não pode estar neste negócio, não pode estar agindo na vida desta pessoa. Mas ele está lá na igreja tendo visões, revelações, orando, pregando, impondo as mãos, não é verdade? E aí você perguntaria para as pessoas da sua igreja: você gostaria que esta pessoa que tem este comportamento, que provavelmente, né, muito provavelmente, pode ter até um outro espírito agindo na vida dele, porque o Espírito Santo não pode ser. Então, você gostaria que essa pessoa ela estivesse tendo visões, direcionando cultos na sua igreja, pondo a mão na sua cabeça? Essa é a pergunta. Se as pessoas, por um acaso, disserem, não, eu não gostaria, aí você faz a segunda pergunta. Então, se tem uma pessoa assim, você acha que nós deveríamos denunciá-la ou não? Ou deixar que ele continue orando, né, pelas pessoas, pelos visitantes, entregando visões? Você acha que nós devemos deixar esta pessoa continuar aqui agindo desta forma na igreja, com este comportamento que ele tem? E se por um acaso as pessoas disserem para você assim, não, nós não queremos uma pessoa dessa orando com imposição de mãos e tendo visões, e nós achamos que esta pessoa deveria então ser denunciada. Então, aí, Robson, você teria que entender o seguinte: neste caso, não é uma coisa que nós devemos deixar para Jesus tratar, porque é uma coisa que nós temos conhecimento e temos como agir, nós temos como repudiar tal prática, entendeu? Mas veja bem, pense comigo, imagine que você tem um carro, você está lá pagando ainda as parcelas de um financiamento deste carro, vem alguém, rouba o seu carro e leva embora. E passa um tempo, então você descobre quem roubou o seu carro e onde o seu carro está. Esta pessoa está lá, continua usando o seu carro numa boa, mudou a placa, né? Mudou a placa lá, colocou uma placa fria lá, uma placa adulterada, e está lá usando o seu carro normalmente. O que você faria, Robson? Você iria denunciar esta pessoa e procurar, então, reaver o seu carro? Ou você iria fazer isso? Não, deixa isso com Jesus, né? Deixa ele lá continuar dirigindo o meu carro, usando o meu carro. Ele vai depois dar conta disso com Jesus, eu não tenho que me meter nisso. Como é que você faria, Robson, neste caso? Porque o que aconteceu na Igreja Cristã Maranata me parece, Robson, que foi uma coisa semelhante. As pessoas é como se elas tivessem, se o carro delas tivesse sido roubado e elas ainda continuam pagando a prestação. E elas não se importam. Alguém aí já perguntou se o dinheiro foi devolvido? Não, já descobriram, tal, já fizeram o levantamento, já abriram o processo. O processo não foi a lugar nenhum, porque eles usaram o dinheiro da igreja, então levaram o processo para prescrição, fizeram... Mas vem cá, o dinheiro que foi desviado, que foi comprovadamente desviado, foi restituído? Não. A pessoa que foi acusada de estar ali no vértice da pirâmide
criminosa, ele continua dirigindo esse carro ainda? Normalmente? Continua? Então é isso que é a reflexão que eu faria com você. Você acha isso normal, não é? E muita gente aí dentro da Igreja Cristã Maranata também acha normal. Deixa isso com Jesus, um dia Jesus vai tratar. Eu até concordo, Jesus um dia vai tratar direitinho com isso. Mas eu penso assim, se nós temos conhecimento hoje e descobrimos que alguma coisa está agindo muito diferente daquilo que seria o propósito de Jesus para a igreja, e nós temos conhecimento, nós deveríamos sim nos manifestar, nós deveríamos sim apontar e mostrar isso. Vejam só, eu quero mostrar para vocês aqui um texto, eu vou abrir aqui um texto, eu não tinha nem aberto, mas eu vou mostrar para vocês aqui, se não me engano é Levítico 5, então vamos ver se é isso mesmo. Tá, é esse mesmo, vou abrir para vocês. O que é que diz Levítico 5? Diz assim: se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, ou seja, eu fui testemunha, fiquei sabendo, porque eu vi ou porque eu soube, mas eu não o declarei, eu não contei para ninguém, eu fiquei quietinho, eu fui omisso, tá certo? E aí diz aqui, sofrerá as consequências da sua iniquidade, ou seja, a iniquidade de quem fez alguma coisa errada é sua também, ou seja, você é conivente, entendeu, Robson? Você é conivente, porque pelo menos lá na lei, a lei entendia que se você foi testemunha, se você viu algo de errado, se você soube de algo errado, se você não falar, se você não se posicionar, se você for omisso, se você ficar pensando, deixa isso para Deus tratar um dia, esta omissão, ela vai trazer sobre você a mesma condenação daquela pessoa. Entendeu? Então, é assim que nós compreendemos. Pode ser que você tenha uma compreensão diferente, que você esteja, olhando para, sei lá, algum outro texto que eu não estou me lembrando aqui, mas pode colocar o texto aí, não tem problema nenhum, não, a gente até reexamina essa questão. Mas é assim que nós entendemos, nós não acreditamos que a omissão é o melhor caminho. E pior ainda, viu, Robson? Pior ainda quando essa pessoa ela tem lá um cargo de liderança na igreja, ele é um diácono, ele é um pastor. Esta pessoa muito mais responsabilidade de denunciar o mal e de se opor àquilo que está errado, ele tem uma obrigação muito maior, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, um pastor que tem consciência disso, de coisas erradas como essas, e se ele ficar, então ninguém vai pedir este carro de volta, ninguém vai assumir a direção deste carro de novo, não, devolve esse carro aqui, você não tem mais condições de usar este carro, porque você se apropriou de uma coisa indevidamente, Cadê o dinheiro de volta? Não, ninguém devolveu, ninguém vai devolver, isso vai ficar por isso mesmo. Então, se você não tomar nenhuma atitude, se você não denunciar, imagine a questão do diácono aí, Deixa o diácono lá, botando a mão na cabeça dos outros. A irmã falou que ela falou que contou para o presbitério da igreja lá, que eu não disse o nome, ficou sabendo e resolveu não fazer nada, ou seja, esta liderança é conivente. Se este homem estiver com as suas visões, as suas revelações, induzindo pessoas a coisas ruins, colocando a mão na cabeça delas, Então, a responsabilidade é dessa pessoa e de todo mundo que sabe. Então, eu acredito que quem sabe dessas coisas deveria sim se manifestar e se opor ao mal. Acredito que essa seria a atitude de um crente, tá bom? Então, Robson, não posso concordar com você e vamos dizer assim, vamos deixar isso com Deus, para Deus tratar um dia, Se eu não sei de nada, se eu não conheço, se eu não tomei conhecimento, tudo bem, mas se eu sei, acredito que se eu não fizer nada, eu sou conivente e, vai que aquele texto lá de Levítico 5, Deus leve aquilo a sério mesmo, Então, eu vou levar a mesma iniquidade desta pessoa. Não, mas isso foi ele que fez, eu não tenho nada com isso. Opa, você pode ser considerado conivente, tá bom? Mas pense aí, reflita, eu não estou querendo dizer o que você deve ou não deve fazer, eu estou apenas dizendo que você pode refletir sobre essas questões. Vamos a mais um comentário? O que nós temos aqui?
um comentário de Luércio Carlos Spor, ou Sfor, não sei. Ele diz o seguinte: desconfie de toda pessoa que perde tempo precioso para falar mal de um ex-trabalho ou qualquer ex. Acho falta de caráter. Luércio, é muito estranho o seu comentário, até porque você hoje é evangélico e é cristão como resultado de alguém que um dia lá atrás, lá na Reforma Protestante, abandonou a Igreja Católica e denunciou as práticas da Igreja Católica, que foi Lutero. Não foi assim que aconteceu? Ele se desligou da Igreja Católica, a Igreja Católica é a ex-igreja dele, e ele denunciou as práticas da Igreja Católica. O Papa é o ex-líder dele. E Lutero denunciou as práticas que ele entendeu que eram erradas no Papa. Não foi assim que aconteceu? Então, este seu raciocínio ele não está muito coerente com os fatos que nós temos no mundo cristão, inclusive como você sendo o resultado do que Lutero fez lá atrás. Ou não é? Você seria hoje, então, protestante se não tivesse acontecido o que aconteceu lá atrás em Lutero, se ele não tivesse denunciado as práticas da Igreja Católica? Talvez por uma outra pessoa, mas enfim. Então, este seu raciocínio de que você não pode falar sobre aquilo que você deixou para trás e depois percebeu que estava errado, este seu entendimento, a nosso ver, não está correto, não. Tá bom, Luércio? E veja só, Luércio, tem mais uma coisa. Por exemplo, eu era católico, né? Então, eu acreditava que Maria deveria ser adorada, venerada, como eles dizem lá, e que isto estava certo. Então, aí depois eu tive uma compreensão, eu evoluí no meu entendimento, tive uma nova compreensão do Evangelho, e agora eu passei a entender que isso não está mais certo. Então, quer dizer, aí eu encontro um amigo, uma pessoa que é católica, e eu quero dizer então para ele, olha, eu quero dizer para ele então que aquilo eu entendo que hoje eu entendo que aquilo não está certo, que ele deveria abandonar aquela veneração a Maria, porque isso seria então uma idolatria. Vamos imaginar que fosse assim. Como é que eu vou dizer isso para ele se eu não posso falar da minha ex-igreja? Se eu não posso falar daquela doutrina que eu acreditava nela? Antes eu acreditava nessa doutrina católica, agora eu não acredito mais. Como é que eu vou dizer para a pessoa, então, que isso, a meu ver, não está certo? Eu vou dizer simplesmente para ela, olha, venha para a minha igreja. Aí ela vai dizer assim, mas por que eu vou para a sua igreja? O que tem de errado na minha igreja? Ah, bom, eu não posso falar, porque eu não posso falar da minha ex-igreja. Então, eu não vou poder falar para ele que a minha ex-igreja, que é aquela que eu estou dizendo para ele sair dela, eu não posso dizer para ele que ali é uma idolatria. Não é verdade? A mesma coisa se aplica para o espiritismo. Então, eu saí do espiritismo e agora, então, eu não posso mais dizer para aquelas pessoas que eu deixei lá que a reencarnação não é a melhor interpretação que nós temos do texto bíblico. Não posso dizer, porque eu não posso falar da minha ex-religião, né? Então, veja bem, Luércio, eu acredito que nesse ponto em especial, você me perdoe, mas você está muito equivocado, tá bom? Mas vamos lá. Aí você continua dizendo assim, acho falta de caráter. Bom, então Lutero, ele era um homem sem caráter, porque ele falou da Igreja Católica, ele falou do Papa, que é o ex-líder e a ex-igreja dele. Isso é uma falta de caráter? Bom, então se eu sair do espiritismo e falar para as pessoas que não existe reencarnação, isso é uma falta de caráter, porque antes eu acreditava na reencarnação e agora não acredito mais? Isso então é uma falta de caráter? Acredito que não, Luércio, mas eu entendo, eu sei por que você pensa assim. Aliás, eu sei inclusive de onde você está tirando essa mensagem aí, né? Eu sei qual é a fonte que está te inspirando aí, né? Eu sei quem é a pessoa, tá bom? Aí você diz aqui, que mais? Acho que até porque na igreja você fala de tantas experiências com Deus, depois tudo muda. Eu sei que esse é o discurso de Gedeuti. Ele que diz isso. Olha, então você pregou uma coisa por 20 anos e agora você vai mudar? Olha só. Então, se eu sou espírita por 20, 30, 40 anos, agora eu não posso mais entender que a doutrina espírita não é a melhor doutrina
segundo o ponto de vista bíblico, eu não posso mais, afinal eu preguei lá a reencarnação, eu preguei a invocação de mortos por tanto tempo, agora eu não posso mais falar que aquilo está errado. Então, se eu defendi um dia que, vamos supor, que Salomão era tipo do Espírito Santo, e hoje eu percebo que isso é realmente uma heresia, então eu não posso mais falar sobre isso, isso é falta de caráter. Você não pode nem negar mais a experiência. Eu tive uma experiência com invocação de espírito, não posso negar, né? Porque como é que eu vou negar? Eu tive essa experiência, né? Eu vivi isso lá no Espiritismo e agora não posso mais negar. Aliás, Luércio, eu acredito que se nós hoje temos uma compreensão melhor do Evangelho e antes nós tínhamos práticas, por exemplo, como essa de invocação de espíritos de mortos, você deve sim negar isso. Se antes eu tinha uma prática de adivinhação, eu devo sim negar isso e privilegiar então agora a compreensão que eu tenho do Evangelho puro e simples. Tá ok? Então, o Luércio continua, ele dizendo assim, vá procurar algo útil para fazer. Ô Luércio, aqui você é um pouco mal educado, mas eu vou desconsiderar isso para continuar tendo um bom relacionamento com você, tá bom? Então, você diz o seguinte, você acha que agora falando mal de uma denominação, você está fazendo algo de bênção? Veja só, Luércio, então o que Lutero fez não era uma bênção. Você hoje é protestante porque um dia lá Lutero fez um movimento que realmente promoveu uma separação de um grupo da Igreja Católica, um novo entendimento, e você é o resultado disso. Você não acha que isso foi uma bênção? Ou você acha que bênção mesmo era continuar sendo católico até hoje? Muito bem, aí você vai dizer, procura fazer algo de bênção. Essa é a sua compreensão, eu respeito, né? Você vai passar de igreja por igreja e sempre você vai ser um problema. Luércio, essa é uma outra questão bem interessante, porque inclusive isso sim é um comentário daquele vídeo do diácono abusador, porque veja, o abusador ele passa de alguma forma a se apresentar como se fosse uma vítima, não é? Então, ele é o abusador, a mulher é que foi abusada. Mas vejam, a mulher não mereceu crédito, mas o marido mereceu crédito como se a culpa fosse da mulher. Entenderam? O abusador virou vítima e a mulher que foi abusada virou, então, uma algoz. Olha só que coisa interessante, né? E aí você vai dizer, então, o que acontece? Imagina o caso dessa mulher. Ela estava num relacionamento abusivo, ela conseguiu, de alguma forma, se livrar deste relacionamento. Deus teve misericórdia dela, este marido foi embora. E então, o que aconteceu? Ela se casou novamente, só que por uma infelicidade, ela entrou novamente em um outro relacionamento abusivo. Então, agora ela não pode mais fazer nada, né? Porque ela já veio de um relacionamento abusivo, caiu em outro e agora então ela não pode fazer mais nada não, porque o erro está nela, o problema está nela. Então vejam só como você compreende, o problema está na pessoa, que muitas vezes é a vítima. O problema não é o abusador, o problema está com a vítima. Então, agora passando então para a questão da igreja, imagine que você está numa seita e você consegue então se desligar dessa seita e até por uma questão de buscar algo parecido, né, alguma coisa que se torne mais mais fácil adaptação para você, você acaba entrando numa outra seita. Então você não pode mais sair, né? Você está num processo de evolução, você está entendendo cada vez melhor as coisas, mas neste momento você acabou de sair de uma seita e puf, caiu em outra. Então você não pode sair mais. E se você sair, então você que é o problema. É isso, Luércio? É isso que você pensa? Ou será que esta pessoa, ela realmente, na medida que ela for ganhando conhecimento, que ela for aprendendo, ela não pode realmente ir buscando avançar até ela chegar numa situação que realmente seja a mais adequada àquilo que seria a representação do Evangelho de Jesus para nós aqui na Terra? Não pode, né? Então eu não vou sair, não, caí numa outra seita, mas eu não vou sair não, porque vejam, olha, o pessoal da seita passada lá, eles vão dizer que eu estou pulando de galho em galho, que não está dando nada certo para mim, né? Pior é quem ficou para trás, está parado no tempo. É melhor você ir tentando encontrar e buscar e bater
O que a palavra de Deus diz? Olha, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. É melhor nós realmente estarmos sempre buscando evoluir e, se necessário for, nós vamos ter experiências aqui e ali, mas nós precisamos saber de uma coisa. O centro da nossa vida cristã, ela é Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Os lugares, né? Pode ser aqui, pode ser ali, pode ser lá. O que você não pode perder nunca de vista é que a sua vida deve estar firmada na rocha, no fundamento que é o Senhor Jesus. Ok? Então, meus irmãos, eu desejo a você tudo de bom e um grande abraço. Então recebe o abraço meu, mas da minha vida cuido eu. É isso aí, meus irmãos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.